Já vou logo dizendo que em todos os meus vídeos não terá vinheta, não terá essa questão de bom dia, boa tarde, boa noite, nem sei em que período que você está assistindo esse vídeo. Então é importante eu dizer aqui que não vai ter introdução e também é importante eu trazer aqui uma informação de que tudo que eu disser aqui, todas as informações que eu for passando aí para vocês, eu vou deixar a fonte aqui na descrição. Sobre esse assunto, eu vou deixar tanto a fonte do resumo quanto a fonte do estudo mais detalhado do sistema límbico. Então, eu espero que vocês entendam que a fonte ela é até mais importante do que a minha fala propriamente dita, visando que eu ainda não sou um profissional da saúde, então eu estou aqui com o intuito de fazer uma ponte entre você e a informação, tá bom? Então é importante que você consulte a fonte. Se você não quer se aprofundar tanto nesse assunto, você pode ver a fonte resumida ali que eu vou passar, mas é bem importante que você visite a fonte, que você pesquise sobre o assunto para não ficar aquela questão de que eu estou falando e sim a ciência que está falando sobre tudo isso. Então, mediante a todas essas informações, eu trouxe aqui algumas analogias para você refletir e para você iniciar um estudo e uma reflexão sobre o assunto. É importante eu ressaltar que uma analogia ela é feita com o intuito de você realmente iniciar o entendimento daquele assunto. Então não é assim uma coisa para você fazer, nossa, é uma comparação exata. Na verdade, é uma comparação que vai fazer você iniciar o entendimento sobre aquele assunto. Então entenda que essas analogias que eu tô trazendo é justamente para você ter mais ou menos uma noção de como funciona esse determinado assunto. Então, já trazendo aqui como no título do vídeo, você não é, você está. É isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, pois todo o comportamento que essas pessoas têm vai definir os sentimentos também. Você, por muitas vezes, pode ter cometido o erro de dizer que é uma pessoa triste ou que é uma pessoa feliz, sendo que na verdade a sua felicidade e a sua tristeza, ela provém de algo externo, seja do seu comportamento ou seja de algum evento que você presenciou ou alguma experiência que você presenciou, seja ela positiva ou negativa. O que a gente entende como positivo e negativo no campo da saúde é quando você olha para um hábito seu, olha para uma experiência sua e percebe que a repetição dessa experiência a longo prazo não vai te causar nenhum dano, e sim vai aprimorar as suas habilidades, vai melhorar a sua qualidade de vida. Então é importante você entender como medir um comportamento positivo e como entender o que é um comportamento negativo. Justamente porque o nosso sistema de recompensa, que está localizado no sistema límbico, que é o núcleo accumbens, ele pode ser estimulado tanto de um comportamento negativo quanto de um comportamento positivo. Então é importante você medir se aquilo faz bem para você, não através da sua felicidade, da sua satisfação e do seu prazer, e sim você verificando e estudando sobre esse comportamento, sobre o consumo de determinada substância, se aquilo a longo prazo vai te causar algum prejuízo mental ou físico ou social também. Quando você entende que você tem um corpo que você precisa cuidar, uma imagem que você precisa preservar socialmente
e um campo físico ali do seu ambiente residencial, do seu ambiente de trabalho, que você precisa transformar esses campos em algo bom, em algo positivo para você, você entende que aquela transformação positiva a longo prazo vai te trazer uma recompensa muito grande. Porque se você fica disfuncional em determinado fator, significa que você está aprimorando em excesso outros fatores. Existem pessoas excelentes em comunicação, pessoas excelentes no trabalho, mas quando chega no ambiente residencial, deixa a desejar. Então, é importante você entender que sua personalidade, ela muda muito. Você não tem uma personalidade fixa, até porque você está o tempo inteiro sendo moldado pelo ambiente, pelo externo. Inclusive, tudo isso que está acontecendo, você está me ouvindo, é uma circunstância do ambiente, entende? Você prestar atenção em mim, no que eu estou falando, você se alimentar também é uma questão do ambiente. Entenda que você necessita reagir ao ambiente. Então, o ambiente que você está localizado vai induzir muito o seu comportamento. Então, é importante que você sempre esteja se projetando para ambientes saudáveis que vão te trazer um retorno de comportamentos saudáveis, e logo você vai acumulando hábitos saudáveis que vão criar reforços positivos. Entenda que a repetição, ela é um reforço. Então, se você repete comportamentos positivos, você vai ter um reforço positivo, onde dificilmente você vai se deslocar para o comportamento negativo, entende? Então, quando você reforça os comportamentos positivos, você consequentemente será uma pessoa que dificilmente vai sair desse comportamento. Quando você tem um comportamento negativo repetido, um circuito de comportamentos negativos que vão se repetindo, esse circuito vai ficando mais forte e vai ficar difícil você adquirir os comportamentos positivos. Por isso que é importante você entender que nossa régua para definir o comportamento positivo é a partir das nossas ações e o que elas vão gerar a longo prazo, entende? Porque nosso sistema de recompensa, ele realmente não entende o que é um comportamento a longo prazo, as consequências desse comportamento a longo prazo, entende? Então, tudo quanto é coisa negativa, como drogas, pornografia, procrastinação, sei lá, comportamentos antissociais, todos esses comportamentos negativos, eles podem sim estimular o seu sistema de recompensa, ele pode estimular o núcleo accumbens e você pode sim sentir um prazer, sentir uma satisfação ao realizar esses comportamentos negativos. Por isso que é importante você não ter como régua o seu sistema límbico, para você definir o que é melhor para você. Você precisa usar o seu sistema operacional ali, você precisa usar o seu telencéfalo, digamos assim, para você conseguir enxergar a longo prazo aquele comportamento, estudar sobre aquele comportamento. Então, para fechar aqui essa linha de raciocínio de uma maneira produtiva, para você aplicar no seu dia a dia e enxergar novas possibilidades, é importante que você entenda que todo vício que você tem pode ser um vício prejudicial, entende? É importante você sempre estudar sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você consome, para entender quais são os riscos daquilo que você está consumindo, se perceber mais com uma
visão mais imparcial, com uma visão mais racional, sem deixar o sistema límbico ser um intruso ali do seu comportamento e da sua régua, tanto social quanto racional, daquilo que você pratica e daquilo que você consome. Para você entender o que é bom e o que é ruim, você não pode usar a régua do sentimento, você tem que usar a régua da pesquisa e da racionalidade, entende? Pois todo comportamento ele vai ter início nessa motivação que você vai ter, e essa motivação ela provém de propagandas e de estímulos. É muito importante que você projete o seu corpo, o seu comportamento para ambientes saudáveis, para que seja mais fácil você adquirir hábitos saudáveis, para que seja mais fácil você se livrar de vícios, entende? Então, se você quer se livrar de vícios, você precisa sair do ambiente que gera gatilhos desse vício, porque esse vício é como um comportamento que, mesmo você não querendo ter, você acaba tendo o ambiente todo propício para você ter esse comportamento. Logo, estando nesse ambiente, mesmo que você não tenha esse comportamento, para você evitá-lo, você vai gastar muito mais energia. Energia essa que você poderia estar gastando em outra coisa. Então entenda que para que eu vou gastar tanta energia em um ambiente onde eu não posso ter determinado comportamento, mas aquilo vai ser tentador para mim, e eu vou gastar muita energia para dizer não a esse comportamento, sendo que eu poderia não estar naquele ambiente me esforçando tanto, eu poderia estar em outro ambiente, logo aquela energia que eu ia gastar no ambiente disfuncional, eu estarei gastando no ambiente positivo, trazendo um reforço positivo para o meu comportamento, que é muito melhor e é bem fundamental eu ter um ciclo positivo, um circuito positivo de comportamento e de repetição para inibir o circuito negativo. Então, às vezes, você moldando o seu ambiente, saindo do ambiente disfuncional para um ambiente funcional, já é um grande início para que você volte talvez para o ambiente disfuncional e não sofra tantas influências, tantos estímulos, que seja mais fácil para você negar aquilo que você não quer fazer, entende? Então é bem melhor que você se projete dessa forma. Então, para te ajudar, é importante que você quebre agora esse pensamento de que eu tenho que ter a mente forte de estar no ambiente disfuncional e não ser disfuncional. As pessoas têm esse pensamento popular de que, não importa o ambiente que eu estou, eu que sou forte, eu tenho que ser forte independente do ambiente. E tudo bem, se você crê nisso, eu acho que realmente é válido. Mas quando você está no ambiente disfuncional, você vai gastar uma energia maior para você não cometer aquele hábito que você não quer cometer. Diferente de quando você está distante, você vai gastar menos energia para não ser disfuncional. Então, logo, é bem mais importante, pelo menos no início dessa quebra de comportamento, que você se projete para longe do ambiente disfuncional. Porque assim você vai criar novos circuitos positivos e funcionais, e quando você retornar para aquele local que é disfuncional, vai ser mais fácil, você vai gastar menos energia para você não cometer aquele hábito disfuncional. Então entenda isso e comece aí um projeto. Eu espero que tudo isso que eu esteja falando aqui para você
te dê ali uma certa motivação, e que essa motivação, eu quero que vocês entendam que é como se fosse uma esponja, que ela tá ali cheia de água e a água que é a motivação. E essa esponja, ao período de tempo, ela vai secar, e se ela secar, o que que acontece? Sua motivação vai acabar. Então não projete os seus planos para amanhã. Já inicia eles agora, já pega as suas pendências e coloque em prática a resolução de todas elas, porque esse que é o espírito da transformação, é você aproveitar a motivação para projetar ela para o lugar certo, entende? E não usar a motivação para definir um plano para amanhã. Você usa a motivação para executar o plano agora. Então, entenda isso. Se você tem vício ou se você procrastina, que procrastinar também é um vício, mas é difícil as pessoas entenderem que a procrastinação é um vício. As pessoas não entendem que a procrastinação é um comportamento. As pessoas pensam que é a ausência de um comportamento, mas a procrastinação também gasta energia, entende? Então, para você parar de procrastinar, evite os gatilhos e evite propagandas, evite tudo aquilo que vai te induzir ao comportamento inadequado e se projete para o comportamento adequado, tá bom? O comportamento adequado vai te trazer novos hábitos de novos comportamentos adequados, e isso vai ser uma transformação sensacional na sua vida. Por isso é muito importante que você inicie esse projeto agora, tá bom? E para reforçar ainda mais essa ideia de que você sente bem ou você sente triste a partir do seu comportamento e da sua experiência, talvez até assistir esse vídeo até aqui, me escutar com atenção, entender tudo isso, pode te causar ali uma motivação e um sentimento bom, entende? Mas esse sentimento bom provém da sua atenção e provém da iniciativa de chegar até esse vídeo, de pesquisar, procurar saber, clicar nele com o intuito de me ouvir. Já é um comportamento que gerou talvez uma consequência positiva gigantesca na sua vida. Então sempre projete o seu comportamento para coisas que vão te trazer benefícios a longo prazo, e repita esse comportamento sempre que possível, porque a repetição de comportamentos positivos são essenciais para que você não seja disfuncional, tá bom? E também é essencial para que você quebre comportamentos negativos. Então não adianta você querer quebrar comportamentos negativos sem se projetar para comportamentos positivos, tá bom? Entenda isso. Não existe a ausência de ação. Você sempre precisa substituir um vício por outros. E existem os vícios saudáveis e os vícios não saudáveis, tá bom? Então, projete o seu comportamento para circuitos saudáveis e comece agora.